Aleluia. Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Eu quero falar nessa noite sobre Aquetuba. Aquetuba. E no livro de Lucas 22, versículo 20, nós vamos compreender um pouquinho esse conceito da Aquetuba. O que é isso, Aquetuba? Eu fui pesquisar um pouco sobre como é que funciona sermos a noiva de Cristo. E eu procurei compreender, porque o nosso noivo, ele é judeu, amém? Então fui tentar compreender como é que funciona o noivado dentro da cultura judaica. E o que eu estarei mencionando para vocês, talvez não seja algo recente, porque eu me limitei em pesquisar aquilo que acontecia no passado. E é sobre isso que nós vamos estar falando. Aquetuba quer dizer contrato de matrimônio judaico que o noivo oferecia à noiva. Eu sou angolana e faz todo sentido eu estar aqui hoje sobre o altar. Porque em nossa nação, em nossa cultura, nós também ainda temos esses rituais de noivados. O noivado tradicional. E quando eu ia compreendendo o que estava a se passar aqui nesse noivado, fez muito sentido para mim, porque é uma realidade muito presente em minha cultura. Então, a Aquetuba, esse contrato de matrimônio em que o noivo, quando ele vai pedir a mão a essa noiva, a essa família, ele precisa levar esse contrato. Nesse contrato, ele vai colocar algumas regras, vai colocar alguns deveres, vai colocar promessas. E juntamente com Aquetuba, esse contrato, ele vai entregar também o dote. Eu recebi o dote em 2012, quando meu noivo me pediu a mão em casamento. Ele teve que fazer todo um ritual. Ele teve que entregar o dote para poder então participar desse Aquetuba. No passado, era o pai que escolhia a noiva para o filho. E a escolha dessa noiva nunca foi emocional, mas sempre foi profética e estratégica. Diga profética e estratégica. Então, a escolha da noiva para o filho não era uma questão emocional, não era por beleza, mas o pai, quando ele fosse à procura da noiva para o filho, ou quando ele enviasse seu servo para procurar uma noiva para o seu filho, ele tinha sempre essa ideia profética e também estratégica. Uma das condições que o pai colocava quando ele procurava pela noiva do seu filho era que essa noiva, ela tinha que acrescentar no destino do filho e garantir a continuidade do propósito. Não, acho que você não entendeu. O pai, quando procurasse por uma noiva para o filho, ele tinha que ter certeza que essa noiva, ela poderia acrescentar sobre o destino do filho e também garantir continuidade do propósito e herança para a família. E assim, esse noivo pagava o dote à família da noiva, reconhecendo o valor dessa mulher. Então o dote é símbolo de honra, é símbolo de sacrifício e é símbolo de compromisso. E se você já começou a entender, você vai compreender que enquanto noiva de Cristo, o dote que ele pagou para te ter como sua noiva foi um preço muito grande, porque foi um preço de sangue. Ele deu como dote seu sangue. Ele deu como dote a sua própria vida, mostrando ao pai que aquela noiva merecia ser honrada, aquela noiva merecia ser cuidada, aquela noiva tinha um tamanho valor. Aquetuba. Aquetuba quer dizer contrato.
Contrato em que continha deveres, promessas, direitos e deveres tanto do noivo quanto da noiva. E quando ela assinasse no final o contrato, então ela estava legalizada, autorizada. Só que é interessante que eles assinavam e um se tornava noivo, mas não havia consumação do casamento. E é interessante que quando o noivo terminasse esse momento, essa cerimônia, ele oferecia um cálice para sua amada. E se a amada bebesse daquele cálice, ela está dizendo: sim, eu aceito esse pacto. Sim, eu aceito essa aliança. Mas nesse lugar nós temos várias mulheres que ao longo de vários anos têm tomado o cálice, têm dito: eu aceito o pacto, eu aceito a aliança, mas não têm se comportado como uma noiva que está legalizada, como uma noiva que sim, completou algo, um processo nele. Então você vai compreender que após o noivado, isso eu estou falando na cultura judaica, após o noivado, o noivo voltava para a casa do pai. Ele despedia-se da noiva e dizia assim: olha, eu tenho que voltar para a casa do meu pai, porque eu tenho que preparar um quarto de núpcias. Eu tenho que preparar a morada para nos relacionarmos. E ele ia, e a noiva permanecia. Interessante, estudando um pouquinho mais sobre essa cultura, é que essa noiva oficial, legalizada, atualizada, ela ainda assim permanecia na casa dos seus pais, aguardando o quê? A volta desse noivo que foi preparar um lugar para eles habitarem. Só que ela não aguarda de qualquer jeito. Essa noiva, ela guarda com vigilância, ela guarda com preparação, ela guarda com purificação. E você precisa compreender que enquanto a noiva se preparava, ela simplesmente tinha que se manter virgem, pura. Porque enquanto noiva ela estava legalizada, mas não havia consumado o casamento. E era necessário que nesse processo de preparação, de purificação, de vigilância, essa noiva permanecesse pura, santa, fiel. E se você for olhar um pouquinho mais para a história, você vai compreender que, porque a nossa cultura é diferente. Nós primeiro preparamos a casa para depois casar. Eles fazem o oposto. E você vai compreendendo que enquanto ela prepara a volta do seu noivo, ela própria vai costurando, vai adornando a sua roupa, ela vai se separando, ela vai se organizando, ela vai cuidando do vestido, ela vai cuidar do azeite, da lâmpada. Por quê? Porque ela precisava viver em prontidão. E aqui eu quero que você guarde duas coisas. Diga: está pronta, está preparada. Você vai compreender, e também em Mateus 25 vai nos declarar que as 10 virgens todas estavam quê? Prontas. Elas estavam prontas, disponíveis. Elas estavam prontas, estavam aguardando pelo noivo. Só que apenas 5 estavam preparadas. Por quê? Porque o pai, ele escolhe uma mulher que vai auxiliar no destino do filho. Ele escolhe uma mulher capaz de discernir e sustentar o destino do filho. Vocês, se forem ler Gênesis 24, Gênesis 24 diz que Abraão, o pai, ele diz assim para seu servo Eliezer: vai buscar uma esposa para Isaac. Abraão, ele traz a figura do pai.
E Eliezer, ele traz a figura do Espírito Santo. Então você vai compreendendo que o critério de Eliezer ir atrás de uma noiva para o filho Isaque não poderia ser nem fama, nem status, nem beleza. O critério estava um pouquinho mais distante. O critério era o caráter, o critério era o serviço, a disposição para carregar o propósito e a promessa. E ele se adianta, e ele ora, ele busca, e ele diz que a pessoa, a menina, ele vai num horário que tem vindo muitas moças. A mulher que me der de beber e der de beber água aos camelos, eu vou receber como um sinal de que esta está preparada para ser a noiva de Isaque. E você vai compreendendo que Eliezer, quando vê Rebeca se aproximando, ele identifica ela como a escolhida. Ela identifica ela como capaz de ter sustentabilidade para poder carregar a promessa. Então você vai ver que a escolha de Abraão ou Eliezer para o filho Isaque não tinha a ver com estrutura emocional. Essa escolha não tinha a ver com questões voltadas ao sentimental do filho, mas tinha a ver com que aquilo que o filho carregava, a promessa, a missão que o filho carregava, a graça que o filho carregava. Então, uma mulher que diz nessa conferência que eu decido me tornar noiva de Cristo, uma mulher que já adentrou a essas portas, tendo a consciência de que é noiva de Cristo, ela precisa compreender que ela carrega a graça de ser exegnegdo. O quê? Uma ajudadora do mesmo nível. Uma mulher com capacidade espiritual para quê? Para sustentar o propósito. Então você já começa a compreender que o pai, quando escolhe uma mulher, ele primeiro pergunta: tá, mas essa aqui está se apresentando como a noiva para o meu filho. E nessa noite, Deus está olhando para este lugar. Deus está olhando para mulheres que se levantaram como influenciadoras do reino. Ele está olhando, será que nesse ajuntamento de mulheres está também a noiva do meu filho? Como o pai consegue identificar que nesse ajuntamento de mulheres influenciadoras do reino existe uma noiva? Ele vai perguntar para o Espírito Santo assim: ela tem ombros espirituais para carregar o destino? Ela tem ombros para carregar o que virá com esta aliança? Ela tem maturidade para proteger o que o meu filho carrega? Ela tem sensibilidade para discernir o tempo e o movimento do propósito? Porque nenhuma menina pode se tornar noiva. Noiva é simplesmente uma menina que já cresceu e já amadureceu e tem estabilidade para sustentar um casamento. Então o Senhor, quando olha para esse ajuntamento de mulheres, Ele não olha para quem está somente aqui. Ele está procurando por noivas, mulheres maduras, capazes de sustentar o propósito que Ele deu ao seu filho. Será que ela tem ombros espirituais para carregar o destino? Essa conferência não é uma conferência de meninas, não. Essa conferência é uma conferência de mulheres maduras, mulheres experientes, mulheres convictas de quem estão no Senhor. Noiva. Então a igreja é a noiva em preparo.
adornada pelo Espírito Santo, enquanto espera pelo noivo. Então Jesus, ele veio, ele faz conosco todo o ritual de noivado, ele oferece a última ceia, e ele diz que esta é a nova aliança que eu faço consigo. Ele te deu o vinho como seu sangue, você aceitou, você tomou, e você disse: sim, eu aceito esse pacto, eu aceito essa aliança. E ele diz: olha, agora você é minha e eu sou teu, você me pertence e eu te pertenço. Só que até a consumação dos nossos corpos, eu preciso voltar ao Pai. Importa que eu vá ao Pai preparar uma morada, um quarto nupcial, mas não te preocupes, porque eu voltarei para consumar a nossa aliança. Só que enquanto nós aguardamos a volta do noivo, há algumas atitudes que uma mulher que se considera noiva tem que tomar. Por isso que eu disse, para você gravar essas duas palavras: está pronta, está preparada. Eu disse agora em Angola, na conferência que terminamos agora dia 5, eu disse para elas: eu estou pronta há 25 anos. Há 25 anos que eu sei que eu tenho uma identidade restaurada, eu sei quem eu sou, tenho crescido no propósito de Deus para a minha vida, tenho me movido na estação espiritual, mas eu só me considero uma mulher preparada há 1 ano. Então há um contrato. Jesus, ele foi, mas nos deixou um contrato, a sua palavra. A Bíblia é o contrato escrito, aonde você encontra promessas, deveres, aonde você encontra o que você precisar para continuar a alimentar a esperança da volta desse noivo. Porque com certeza as pessoas zombam: ele não vai voltar. Ah, mas você, larga esse noivo, pega outro, vai consumar de outro jeito. Mas você sabe, você crê em quem te prometeu, você sabe que ele é fiel para cumprir. E você precisa compreender que a única forma de sustentar essa espera é você ser ativa enquanto espera. E aí está a diferença de uma mulher experiente e de uma mulher que está apenas na igreja. Uma mulher que vem para a igreja, para a casa de Deus, mas que não está em Cristo. E uma mulher que faz da vida dela o seu viver Cristo, o seu se mover Cristo, o seu se existir Cristo. Ele pode não estar aqui, ele pode demorar o tempo que demorar, mas uma coisa eu tenho certeza: o meu viver é Cristo, o meu mover é Cristo, o meu existir é Cristo. Só que nós temos 2 grupos nessa sala: o grupo das que esperam de forma passiva e o grupo das que esperam de forma ativa. Mas pastora, quem é a mulher que espera de forma passiva? É aquela que só está esperando, é aquela que só se contenta com a salvação. Estou salva, vou para o céu. Ela não compreende que quando assinou aquele compromisso do noivado, ela estava dizendo que eu vou sustentar o que o meu noivo tem, eu vou sustentar o nome dele, eu vou sustentar o trono dele, eu vou sustentar o governo dele. Deixa eu te dizer algo: ei, mulher pronta, ela está pronta para servir, mas mulher preparada está preparada para carregar o governo. O reino de Deus não é somente sobre servir. Servir é o início. Servir é o início.
sacrifício. Nós servimos para sermos tratadas em nosso caráter. Nós servimos para sermos moldadas em nossa humildade. Mas chega um tempo em que nós já temos essa aliança com o noivo, que ele diz: não, 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 não. Eu não quero te chamar mais de serva. Tu és minha amiga, tu és minha íntima. Nós temos um relacionamento. Não, 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 não. Eu não quero mais você servindo. Eu te chamei para governar, para governar. Eu vou, porque o meu Pai, se você for ler Êxodos e Apocalipse, você vai entender. Apocalipse 1:6 diz que: e eu fiz constituir para o Pai rei e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Você carrega uma graça de rei e sacerdote. Quando você faz esse pacto com o noivo, quando você estabelece essa aliança com o noivo, você precisa também mudar a tua mentalidade. Você entra nesse lugar como ovelha. A ovelha fica no lado de fora da casa. A ovelha não entra na casa. Você inicia esse relacionamento como ovelha, que apenas conhece a voz do seu Senhor. E a cada momento Ele vai te moldando, te quebrando. E você começa a ter um relacionamento de oleiro e barro, em que Ele te quebra, Ele te molda. Mas você vai crescendo e começa a se comportar num entendimento, num relacionamento entre serva e Senhor. Mas você vai crescendo, vai entendendo que não, o servo não sabe de tudo do seu Senhor. Então eu não posso permanecer nessa identidade, nesse relacionamento de ser apenas serva. Não, 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 não. Porque agora eu sou a noiva. Eu sou a noiva. E o noivo tem para o Pai reis e sacerdotes. Eu amo essa passagem, por quê? Porque você vai entender que não é um reino de reis. Não, não, com reis e sacerdotes não. Deus mudou a lei. Deus mudou a lei. Porque no Velho Testamento alguns eram reis e outros eram sacerdotes. Havia uma tribo específica para os levitas, uma tribo específica para sacerdotes. Mas Jesus, quando Ele vem e Ele paga o dote pela vida da noiva, Ele diz que eu estou construindo um reino em que todos são reis, todos são sacerdotes. Não importa como você adentrou aquela porta, mas se você está recebendo Cristo, compreendendo essa palavra, hoje mesmo você sai nessa graça, rainha sacerdotisa. Rei dos reis. Rei dos reis. O noivo não poderia nos levar, porque se ele nos levasse, a noiva não poderia reinar. A noiva teve que ficar enquanto ele prepara a morada lá. Mas ela não pode ficar para servir. Ela não pode ficar com esse comportamento cheio de problemas, mazelas. Você precisa compreender que quando você estabelece a aliança com o noivo, você se torna herdeira e co-herdeira de tudo que pertence a esse noivo. Não, você não está me entendendo. Porque se você me entendesse, você vai sair daqui dessa noite e a tua oração vai mudar. Você não vai mais no teu quarto ajoelhar e fazer oração de pedinte, de mendiga. Não, não, não. Você vai se posicionar em autoridade e começar a legislar aqui na terra como é no céu. O problema é que a igreja não está se posicionando como noiva. A igreja já está muito infantil. Entra em jejum para quê, pastora? Entra em jejum para o marido ser liberto das drogas. Entra em jejum para os filhos saírem da prostituição. Entra
em jejum para ter dinheiro. Você não está entendendo. Quando você compreender que você é noiva de Cristo, há um governo sobre os teus ombros, e aquilo que Ele determina nos céus, através da tua boca, porque você é legalizado, tens autoridade para usar o nome do teu noivo e mudar todas as circunstâncias. Você vai mudar o teu posicionamento. Aleluia. Então, esse pacto, esse noivado que o filho fez antes de partir, não era um casamento apenas de uma união emocional, mas era uma união de propósito, legado e governo. Então a mulher escolhida, porque é o pai que escolhe. Eu não sei se o pai te escolheu. Não. Eu tenho certeza que eu fui escolhida. Eu tenho convicção que eu faço parte não apenas da igreja, mas do corpo e da noiva. Ela vê o que ainda não está visível. Ela gera no espírito antes de gerar no natural. Ela protege o legado com intercessão, sabedoria e discernimento. Ela serve com humildade e autoridade. E deixa eu te dizer algo. O pai nunca entrega uma filha para o filho, uma noiva despreparada. Sabe por quê? Que eu fiquei 25 anos pronta, mas sem estar preparada. 25 anos pronta. Deus me fez lembrar. Eu fiz um retrocesso assim muito grande, uma retrospectiva da minha vida. E Deus não me levou muito distante. Deus me levou no final dos anos 90, início dos anos 2000. Onde é que eu estava? Eu estava nos montes. Toda sexta-feira nos montes, orando. Deus me usa, opera através da minha vida. Quero ver sinais, prodígios e maravilhas. E eu estava lá orando, clamando e buscando. São 25 anos clamando. Deus me usa, Deus opera através da minha vida. Deus faça. Só que entendam uma coisa. Existem 4 pilares para você ser alinhada e poder estar autorizada para carregar o governo. Esse é o desejo do noivo. Só que enquanto você não se alinhar nesses 4 pilares, você vai continuar girando, vivendo de deserto em deserto. Eu dizia para as pastoras ontem, 2023, eu estava na igreja, sentada, ouvindo a palavra do Senhor, e de repente me veio no automático. E eu perguntei para Deus: Senhor, qual vai ser o meu próximo deserto? Porque os meus desertos são as minhas gestações. É aquelas gestações que você tem todos os sintomas, mais alguma coisa. E a última gestação tive embolia pulmonar, fui parar 2 vezes na UTI, tive eclâmpsia, aquela confusão toda que vocês já sabem de vida e morte e aquela coisa. E eu disse: não, tenho que ter juízo, não vou ter mais filho. Então eu já entendi, se não vou ter mais filho, então como é que eu vou passar no deserto? Se normalmente os desertos que eu passo é na gestação, e eu tive 3 gestações, 3 grandes desertos. E eu perguntei: pai, sabe o que Deus me disse? Não tem nada mais importante e interessante para você me perguntar. Mas por que você está a pensar no próximo deserto? Por que você está a pensar no processo? E o Espírito Santo falou algo que eu vivo até hoje. O Espírito Santo me disse assim: chega de processos, viva o propósito. Mudou a minha forma de viver e ser.
mudou a minha forma de estar. Eu comecei a compreender que eu estava pronta para o altar, mas não estava preparada para o governo. Eu estava pronta para ser vista, mas não estava preparada para ser forjada. Eu estava pronta para a aliança, mas não estava pronta para ter a responsabilidade que a aliança exige sobre a minha vida. E eu comecei a pensar. E eu perguntei para Deus, mas o que está preparado? Está preparado é saber que o noivo espera que você viva para agradá-lo e não apenas para recebê-lo. Tem mulheres que estão apenas aguardando a volta do noivo. Não se prostitui, não faz muita coisa, mas também não tem agradado. Porque se ele é o nosso existir, o nosso viver, então tudo em você tem que expressar o noivo, tem que expressar a glória do noivo, de glória em glória, autoridade em autoridade, poder em poder. O problema é que nós estamos numa época em que estamos com uma vida muito vazia de tanta ocupação. Agenda de segunda a segunda, mas é uma vida vazia. Está sempre muito ocupada, mas uma pessoa vazia. A noiva é madura. A noiva é experiente. Então, o que está preparada? Está preparada é a noiva que está pronta para subir no altar, mas também para permanecer no trono. Não, você não entendeu. Subir no altar é fácil, estar em evidência é fácil. Sustentar o trono, sustentar o governo, implica em você não agradar as pessoas, não viver de dependências emocionais, não viver do que vão dizer ou pensar. Implica em você andar em integridade, em força, em justiça diante de Deus. O problema não é chegar, o problema é sustentar. Chegar muito chega, mas chegam para cair. Elias, homem de Deus, experiente, derrubou os 400 profetas de Baal. Derrubou. Matou eles. Estava no auge, não conseguiu sustentar o governo. Não, você não está me entendendo. Elias serviu como profeta por muitos anos, mas quando chegou a hora de mostrar-se preparado para o governo, ele fugiu para uma caverna. O problema não está preparada, pronta, está preparada. Então, os 4 pilares do alinhamento profético são, primeiro, identidade restaurada. Como disse a pastora aquela aqui no altar, a noiva é a expressão visível do invisível. A mulher que não sabe quem ela é em Deus não pode representar o reino de Deus. Porque identidade tem a ver com DNA espiritual. Sem identidade, a noiva busca por lugares, mas quando ela tem identidade, ela entende que ela é o lugar, ela é a resposta, ela é o milagre, ela é a solução. Busquei em primeiro lugar, pois, o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus sobre nós? É você compreender a posição linda que o noivo te devolveu, de você ser santa, pura, porque quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não há condenação. Não há acusação. O que
que pecado, que situação. Isso é que um dia fui, mas o dia em que o noivo me resgatou e eu fiz uma aliança com ele, eu sou santa, pura, separada, preparada, ungida, consagrada para reinar nessa terra em glória. O problema é que você não está reinando, você está vivendo. Morto não vive. A partir do momento que você morreu e Cristo vive em você, então você não pode estar o tempo todo com medo, o tempo todo se escondendo. Não. Sabe qual foi o problema de Elias? O que impediu Elias de sustentar o governo? Expectativas erradas e busca de aprovação. O que mais mata o ministério de uma mulher é quando ela busca a aprovação do marido, a aprovação do filho, a aprovação do irmão, a aprovação do pai. Deixa de dizer, Deus é que te aprova e é suficiente. Você tem que buscar em Deus a permissão para avançar, em Deus a permissão para romper, em Deus a permissão. Elias, o tempo todo, ele fez do propósito dele a missão. Nós nascemos com um propósito gigante, algo incrível para fazermos. Mas ele, a dado momento, abriu mão do propósito para simplesmente entrar na missão de que eu tenho que trazer Acabe de volta para os pés do Senhor. Ele tinha um governo, ele tinha toda uma nação para governar, mas ele só queria trazer um homem de volta. Sabe o que ele fez? A primeira coisa que ele fez quando ele derrubou todos os profetas de Baal, o que ele fez? Ele correu. Porque ele fazia sempre isso. Fazia uma coisa legal e ia correr para quem? Para Acabe, para dizer, viste Acabe, viste? Aprovação. E naquele dia, não foi o recado de Jezabel que ele mandou para a caverna, não foi. Foi a decepção. E mesmo diante daquele poder, daquela glória, Acabe não se rendeu para Yahweh. Acabe não se rendeu para Jeová. Acabe não se rendeu diante de Deus. Aquilo lhe desanimou, aquilo lhe decepcionou, aquilo lhe fez se sentir tão pequeno, tão vazio, que o recado da Jezabel simplesmente foi a cereja no topo do bolo. E ele se escondeu. Quantas vezes? Conferência maravilhosa. Mas se você sair daqui permanecendo menina, só foi mais uma conferência. Porque você vai sair daqui, a mulher que sai com governo, ela sai daqui empoderada, ela sai daqui com governo, ela sai daqui entendendo que o noivo está legislando dos seus e lhe deu o governo para ela legislar sobre a terra. Ela entende que ela é que tem a chave que abre e fecha pelo nome do noivo. Ela entende que a voz dela é uma voz profética sobre nações, e aquilo que ela decretar se cumprirá, porque ela carrega a graça e o poder do noivo. Ela entende que ela não é mais qualquer uma, não é mais o filho da mãe, do pai dela. Ela agora é filha de Deus, carrega autoridade e governo sobre os seus ombros. E ela sai daqui empoderada nessa identidade, compreendendo o governo sobre os seus ombros. Mas ela chega em casa, ela chega na família, no trabalho. Se a identidade não foi curada, se não há convicção, porque uma coisa é você achar, outra coisa é você ter convicção que eu sou. São coisas diferentes. Eu tenho sido muito perseguida. Eu entendi o que me faz ser perseguida não é inveja é nada, mas é a convicção. Eu tenho tanta convicção de quem eu
sou no Senhor. Eu tenho tanta convicção do governo que está sobre a minha vida. Eu tenho tanta convicção que às vezes as pessoas pensam que é soberba. Não é soberba, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu posso e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo. 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 Porque para Ele nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. O problema, minha querida, é que você olha para o teu problema e você começa a conversar com ele. Você procura ver como é que você vai fazer para resolver. Deixa eu te dizer, qualquer problema nessa terra, qualquer dificuldade nessa terra, é em você. Há domínio. Domina esse problema. Domina essa situação. Levanta-se, posiciona-te e declare: hoje é o último dia. Hoje é o último dia. Cai fora, Satanás. O problema é que você é muito sentimental, muito emocional. A noiva não é emocional. A noiva não é sentimental. Eu posso te provar. Porque o noivo está distante, então ela não pode rir muito, não pode conversar muito, ela tem que ser séria para não aproximar outras pessoas. Ela tem postura, ela tem posicionamento. Jesus, aos 12 anos, Lucas 2:52, ele estava pronto, mas não estava preparado. Aos 12 anos, Maria o esqueceu, perdeu. E quando retomava para ir ver o menino, ele encontrou entre os doutores. E ele falava com tanta eloquência, tanta sabedoria. Ele estava pronto. Só que o governo não é colocado sobre meninos. Ele estava pronto para servir. Ele estava pronto para servir. Eu não sei quantos anos de vida cristã você tem, mas se você está há mais de um ano convertida e entende que a tua vida é só pronta para servir, então você não entendeu quem é o noivo na tua vida. Porque quando você entende o papel do noivo e a aliança, eu e ele somos um, tudo que é dele é meu, o céu e a terra lhe pertencem, quer dizer que a terra também me pertence. O que te tira o sono mesmo? A falta de dinheiro? A falta de dinheiro? O que te tira o sono? Eu não sou uma pessoa rica. Eu não tenho dinheiro na conta. Constantemente eu não tenho nada na conta. Quase nunca tenho nada na conta. A minha realidade é essa. Quase nunca tenho. Mas sempre que preciso eu tenho. Não importa quanto eu vier a precisar. Eu terei. Eu terei. Porque eu entendo que eu sou herdeira e co-herdeira. Eu entendo que eu tenho que eu não tenho que chegar para Deus e fazer oração de petição, não. Oração de petição é para quem está se aproximando. Eu já estou há 25 anos servindo, crescendo em intimidade, então já não faço oração de petição. A minha voz é profética, eu legislo através da oração. Eu declaro: Pai, 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 o Pai envia. A noiva preparada, ela pode sustentar o reino. Eu dou uma vivência vivendo propósito de propósito. Tá vendo? Você tem que viver o propósito de propósito. Você não pode acordar e levantar e trabalhar como uma coitada, não. Isso não existe. Fazer cara de pena para o chefe te promover, não.
Ele pode ser o chefe, mas a autoridade é você sobre aquele lugar. E eu gosto. Eu vivo em Angola. Angola está em crise. Dizem que não dá para viver lá, mas eu amo viver lá. Eu desconheço as crises que lá tem, mas eu sei que existe. As pessoas estão passando por muita dificuldade, muitas complicações, mas 1 milhão e pouco nunca falta no meu bolso quando eu preciso. Posicionamento. O que está faltando na igreja é posicionamento. Nós viemos na igreja buscar milagre, orar por milagre, quando você precisa simplesmente ter consciência de quem tu és. Não, eu vou te fazer compreender de uma forma muito simples. Lembra o Rei Leão 1? Simba, quando o inimigo lhe disse que ele matou, quando o inimigo lhe colocou numa jaula, quando o inimigo lhe colocou numa caverna, Simba simplesmente fez o quê? Fugiu, se escondeu. Mas certo dia havia um problema muito sério sobre a selva, e ninguém poderia resolver, porque ele que tinha o governo. Mas como assim ele vai resolver se quem tem o governo estava a se ver como uma minhoca? Quem tem o governo estava a se ver de um jeito tão complicado. Mas certo dia alguém disse para ele: lembra-te de quem tu és. Lembra-te de quem tu és. Você não é essa coitada que está a mendigar amor, carinho. Não. Eu digo sempre às minhas meninas: o teu marido só está a te destratar e te tratar do jeito que te trata porque você deixou de ser interessante. Uma mulher interessante, quem disse que o marido não vai atrás? Uma mulher interessante, quem disse que o marido não começa a temer? Porque sabe qual é o problema? Não, agora nós estamos com muitos problemas nos relacionamentos. Porque é narcisista, porque... não quero saber. A Bíblia diz que a ninguém mais devemos ver segundo a carne, 2 Coríntios 5,16. Mas a saber, nós temos que ver as pessoas segundo o Espírito. Então não me importa quem ele é, como é que ele está, meu filho, não quero. Eu vou olhar no Espírito, e como autoridade e governo espiritual que eu sou, eu vou trazer a existência que ele é no Espírito. Ele não é esse homem que eu estou vendo, ele não é esse problema, ele não é essa dificuldade. Ei, sai para fora, sai para fora, sai para fora. Em autoridade e governo, eu vou chamar o homem que Deus criou, a mulher que Deus criou. Sai para fora. Você só vive tantos problemas porque você está se comportando com uma mente de serva. A partir de hoje, chega na autoridade de governo. Na autoridade de governo. Não é autoritária, é na autoridade de governo. Ele vai ver: essa mulher já tem voz. Desde quando é que ela me pergunta por quê? Desde quando é que ela me diz: acho que não? O problema é que você perdeu a voz. Quando Deus te deu autoridade e graça. Então, a noiva, ela é eclesia, assembleia governamental. Ela decreta na terra o que o céu já determinou. Eu amo essa passagem. O Espírito e a noiva dizem. O Espírito e a noiva dizem. Eu quero te dar um segredo. Hoje, para de orar por aquilo que você pode resolver com disciplina. Reis não pedem favores.
reis não pedem favores. Eles atraem favores. Não, você não está a entender. Por isso que eu te perguntei se o teu problema é dinheiro. Porque se o teu problema é dinheiro, minha querida, quando você se posicionar como rainha e sacerdotisa, você vai atrair tudo quanto você precisa. Você vai atrair, as pessoas vão chegar e vão te entregar coisas. As pessoas vão liberar favores sobre a tua vida. Não é porque você fez alguma coisa, mas é porque você carrega alguém. Maior é aquele que está em você. O servo resolve as coisas com muito esforço, muito sacrifício. Mas a mulher que governa, ela resolve com influências, favores. O problema dos servos é a obediência, mas a mulher que está sob o governo não tem problema de obediência. O problema dela é administrar os favores que vão chegando a ela. Eu só estou nesse altar porque eu já deixei de ser serva há muito tempo. Eu estou nesse altar por influência. Alguém chegou para a pastora Kelly e disse: pastora Kelly, ponha a pastora Ana no altar. Ela vai te resolver esse problema da noiva. Você não entendeu. Eu já não jejuo para ter coisas. Eu jejuo para me manter humilde, quebrantada, rendida. Porque para ter coisas, eu crio pelo poder da palavra. Porque eu carrego a autorização e a autoridade do noivo. Pela palavra eu profetizo. Eu declaro decreto e acontece conforme o meu decreto acontece. Ei, profetiza, filho do homem. Profetiza. Poderão esses ossos reviver. Profetiza. Profetiza. Você só precisa ter a consciência do que é ser noiva. 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 Eu estou a te garantir que se você sair daqui com essa convicção de noiva, todos os teus problemas acabaram. Todas as tuas dificuldades acabaram. Tudo acabou. Sabe por quê? Porque quando vir as circunstâncias, os problemas, você vai dizer: noivo está comigo. As águas não vão me afogar. O noivo está comigo. O fogo não vai me queimar. Tá tudo certo. Vai passar. Você já não vai se desesperar. Você vai entender que todas as coisas boas e más contribuem para o teu bem. Você vai entender que nada acontece sem a permissão de Deus. Não, eu vou vos contar algo. Eu ri, né? Cadê a Lidy? Trouxe um vestido maravilhoso para subir no altar como noiva. Na hora de pôr o bendito vestido, zíper. Eu disse: tá bem. Vou pôr então outro fato top que eu trouxe. Tem pôr fato. Problema. Eu disse: tá bom. Vou pôr a roupa que eu trouxe para ir jantar. Estou aqui no altar. Não atrapalhou nada. Não me desesperou. Porque, minha querida, quando você tem a convicção de quem tu és. Não, porque deixa eu te dizer uma coisa. Se eu não dizer que eu tenho as pernas tortas, garrincha, você não vai dar conta. Agora que eu disse, você vai observar e vai dar conta que eu tenho as pernas garrinchas, tortas. As coisas se resolvem por convicção.
já não é mais sobre fé, é sobre entendimento. Você vai transformar a vida, as dificuldades no mundo, renovando a tua mente. Não vos conformeis com este mundo, mas seja solução, resposta para os problemas deste mundo através da tua mente renovada, porque a tua mente renovada vai andar em domínio. Você vai dominar sobre tudo que está sobre essa terra, e tudo vai bem, O que tiver morto, você vai declarar: ressuscita, e assim será feito, conforme a ordem que você dará. Tudo vai bem. Teu problema não é falta de fé, é falta de entendimento para crer no que está escrito. Se a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia diz, eu creio. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou operar em seguro. Pensa bem. O pai escolhe uma noiva para o filho, capaz de ampliar o destino do filho e sustentar o propósito que está sobre o filho. Será que você é essa noiva? Será que você é essa noiva? Como é que eu sei que eu sou a noiva? Como é que eu sei que eu faço parte da igreja, desse lado da igreja, que é a noiva de Cristo? Você é corajosa? Você é forte? Você é persistente? Você é resiliente? Eu quero começar a terminar para te dizer algo. Eu sei que a tua história foi muito complicada. Eu sei. O projeto do pai era muito simples. Você nascer e dar certo. Por isso é que antes de te formar, ele te conheceu. Ele concluiu o que você vinha fazer aqui na terra e viu que era perfeito. Estava good. Então você nasceu para dar certo. Mas muitas das vezes você nasceu num lar que não é cristão. Passaste por várias situações de abuso complicadas. E até hoje estás a lutar com essa distorção da tua personalidade, da tua identidade, do teu caráter. Mas permanecer nesse estado é uma escolha. Permanecer desse jeito é uma escolha. Hoje decida não estar apenas na igreja, mas estar em Cristo. Decida não apenas servir a igreja, mas carregar o governo que o noivo confiou em você. As pessoas estão gritando, a natureza geme, o mundo geme, à espera da manifestação dos filhos de Deus. Situações ao teu redor estão acontecendo, simplesmente para você se posicionar como resposta, para dar solução. Você tem tudo dentro de você que você precisa. Você tem tudo. Você tem tudo. Você só precisa parar de olhar para fora e começar a crescer em tudo que Deus já colocou em você. Sustentar toda essa graça que Deus já colocou em você e avançar. Então o diabo, ele não teme um cristão que ora. O diabo não teme o cristão que ora. O diabo, ele teme um cristão que tem convicção de quem ele é no Senhor. Porque o cristão que ora, ele muitas das vezes nem sabe o que está a orar. Ao mesmo tempo que ele está a orar, está a pronunciar, ele está na mente, será? Não é, porque eu conheço muita gente que ora muito, fica muito tempo orando, mas a vida não vai, não vem. Por quê? Porque não tem convicção nem do que está a orar. Ora porque falaram que tem que orar. Ora porque lhe disseram que para você resolver as coisas você tem que orar. Mas deixa eu te dizer hoje, você é mulher madura, você mulher experiente, não é sobre muito orar, pouco orar, não.
Você precisa orar para ter cada vez mais ousadia, para você começar a crescer e avançar naquilo que são as questões sobrenaturais. Mas hoje você precisa ter convicção. Convicção de que a história que você vive, se não é bom, não é agradável, não é vontade de Deus, e você pode mudar a tua história. Não é Deus que vai mudar a tua história, é você que vai mudar a tua história. Não é Deus que vai mudar a tua história, é você que vai mudar a tua história. Tendo convicção, é o som que está escrito na palavra do Senhor. Deus faça, Deus opera, Deus age. E o Pai diz: eu já te dei um noivo, você é um como noivo. Apenas use a tua autoridade, o teu governo. Há um cetro invisível na tua mão. Há um cetro invisível na tua mão. Se você baixar, favores serão atraídos até você. Não é Deus, Ele já fez tudo, Ele já deu o Filho. Não é Jesus, Ele já fez tudo, Ele deu sangue. É você que tem que se posicionar e começar a dizer: está escrito. E porque está escrito, eu profetizo, eu declaro e decreto. Este é o melhor ano da minha vida. Eu declaro e decreto que eu vou conquistar. 2025 não vai terminar desse jeito, não. Eu profetizo, eu declaro. Agora mudança. Eu declaro e decreto. É você que declara. É você. Se coloque em pé. Aleluia. Chorebecalabás. Amanhã nós vamos orar. Hoje eu só quero te alinhar. Hoje é noite de alinhamento. Orebecalabás. Recolobosaka. Sherebecalamantoricacacaceri mosaka. Yerima kolobosaka la manteri kolobosaka. Sherima canturi anderebo koloko saka de casa. Wirime canturi kakakasoli canturi andaraso kolosaka. Yerika labas, profetiza. Robo kolobosaka. Resolva todos os teus problemas nessa oração agora. Rikolobosaka. Resolva todos os teus problemas. Rimo kolobosaka. Rima kolobosaka. Há um governo sobre os teus ombros. Não peça para Deus fazer. Começa você já a solucionar. Começa a resolver. Profetiza. Declare e decrete. Profetiza. O que queres que Deus faça? Profetiza. Qual é a impossibilidade? Profetiza. Ah, é falta de força. Diga ao fraco: eu sou forte. Eu não sou mais escrava, não. Eu aceito governo. Eu aceito autoridade. Eu aceito o novo nome que me foi dado. Eu aceito a dupla honra. Este é o tempo de eu resplandecer a glória de Deus sobre a minha vida. Chega de escravidão. Chega de medo. Eu me levanto em domínio. Rima calabasa. Me falaram que esse é um povo pentecostais. Eu quero ouvir as variedades de línguas nesse lugar. Rima quento calamaseca castou. Eu quero ouvir a variedade de línguas nesse lugar. As variedades de língua nesse lugar. As variedades de língua nesse lugar.
Neme colobossaca. Anjos de Deus, comecem a tocar. Anjos de Deus, comecem a tomar. Comecem a tomar. Toca, Espírito Santo. Toca, toca. Alinha, alinha. Rebeca lama colocossaca. Yereba babache. Yoroma colobossaca. Wiria bababase. Wikenturi kakakase. Lebecosta calacoste. Wiria macalamasto colocossaca. Yerima calabas. Sheraba calabas. Profetiza. Resolve esse problema no mundo espiritual. Vai se materializar. Vai se materializar. Vai se materializar. É o casamento. São filhos. É o sucesso. É avanço. Resolva no mundo espiritual. Começa a tomar posse. Toma posse. Receba agora. Receba. 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 Rima colocosteca. Cagacaste colocostaca. Wirima canto rocolobostaca la barra baba. Wirima mamamamamamamamaste. Wikele costeca cagacaste. Wirama mamamamamamamamasa. Wirima mamamamamamasa. Domina. 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 É hoje. É hoje. Profetiza. Profetiza. Mudança. 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 Receba mais graça. Receba mais graça. Está acontecendo. Está acontecendo. Meu Deus está fazendo. Ele está agindo. Ele está agindo. Ele está agindo. Receba, receba, receba. Yeah, mamamamamamase. Jesus. Irima calanto rocolocostaca. Yerramaca. Deixa eu te ensinar um segredo. Deixa eu te ensinar um segredo. Para você voltar amanhã já com testemunhos de milagres. Deixa eu te contar um segredo. Para você voltar amanhã com muitos testemunhos. Nós estamos num momento de ativação espiritual. Ativação espiritual. Não ore pelos teus problemas. Buscai o reino. Buscai o governo. Os problemas são as demais coisas que serão resolvidas. Resolvidas. Você até nem precisará de palavras, usar palavras. Será resolvido. Eu vou te dar 2 minutos. Você vai orar tocando nos teus ombros, dizendo que você tem um governo. Começa a orar. Quem carrega o governo não é medrosa. Quem carrega o governo é corajosa. Quem carrega o governo, diga: eu vou sustentar o governo que eu recebo hoje. Eu vou sustentar, eu vou sustentar. Eu não vou mais mendigar. Eu não vou mais mendigar. Eu vou legislar. Eu vou legislar. O Pai me enviou nessa terra. O Pai me enviou nessa terra. Eu carrego graça. Eu carrego autoridade. Eu carrego domínio. Eu carrego poder. Eu carrego poder. Em nome de Jesus. Espírito Santo, libera dons espirituais. Libera dons espirituais. Libera dons espirituais. Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Profecias. Curas. Operação de sinais e milagres. Libera dons espirituais. Levanta hoje a noiva. Levanta a noiva. Levanta a noiva. Levanta pastoras. Evangelistas. Levanta as profetisas. As mestres